Olá, boa noite a todos vocês, queridos alunos do quarto ano da Biomedicina. É com grande prazer que nós nos falamos de forma online, né? Interagimos de forma online para a nossa próxima aula dentro da disciplina de Biotecnologia da Reprodução. Eu sou o professor Wesley Borges e hoje nós vamos, deixa eu colocar o slide aqui, hoje nós vamos abordar esse assunto importante aí, que é a capacitação espermática. Vamos falar também sobre a reação acrossômica e o bloqueio polispermático que acontece durante a fecundação. São fenômenos, né, moleculares que acontecem durante a fecundação. Ok? Para a gente entender de perto, né, o que vem a ser a capacitação espermática, a reação acrossômica e o bloqueio da poliespermia ou polispermático, e que são eventos moleculares do processo de fecundação, propriamente dito, precisamos enxergar de perto um espermatozoide e suas principais partes celulares. Tá? Também vamos enxergar de perto a região onde o espermatozoide chega para realizar a fecundação. E também vamos entender a sequência dos eventos moleculares para essa fecundação, para que essa fecundação aconteça. Então vamos tentar enxergar a morfologia desses meios, né, para a gente depois entender os eventos moleculares propriamente ditos, né. Veja nesse próximo slide aí, você consegue enxergar parte do espermatozoide, né. A cauda não foi demonstrada ali. Tá? A imagem apresenta a parte fundamental aí nos nossos processos aí que nós vamos estudar, que é a cabeça do espermatozoide. Não que a cauda não seja importante no processo de fecundação, lógico que ela é importante, né? Já tem um processo responsável pela locomoção do gameta masculino, mas os eventos moleculares para romper as barreiras aonde o espermatozoide precisa penetrar e chegar é realmente inicializado por essa região, a cabeça do espermatozoide. Tá? Então reconheça aí no espermatozoide a membrana plasmática, né? Procura lá, membrana plasmática. Reconheceu a membrana plasmática? Percebe que a membrana plasmática, né, ela é uma extensão, ela é a continuidade lá da cauda do espermatozoide. Na região citoplasmática, na parte superior, aí, destacado em roxo, né, com o formato de capuz, percebe isso aí? Ó, um capuz, a região chamada acrossoma. Tá? A acrossoma, por sua vez, é uma organela, né, muito específica do espermatozoide, tem importantíssima função na capacitação desse espermatozoide. No acrossoma, duas membranas nós reconhecemos aí, ó. Uma membrana que fica em contato com a membrana plasmática do citoplasma e uma membrana em contato com a membrana do núcleo, tá vendo? Então é a membrana externa em contato com a membrana do espermatozoide, a membrana interna do acrossoma em contato quase íntimo aí com a membrana do núcleo. E a outra região que a gente reconhece na cabeça do espermatozoide aí é o próprio núcleo, né? Que contém um genoma do gameta masculino. Esse núcleo ele é elíptico, né? Ele está aí destacado em cinza, né? E ocupa boa parte da cabeça do espermatozoide, certo? Percebe lá então na parte superior também uma estruturazinha, né? Que é um receptor de membrana, localizado na membrana plasmática do espermatozoide, chamado de ZP3. Não existe apenas um receptor nessa membrana, né? Mas, dada a sua importância, ele foi destacado aí na membrana plasmática do espermatozoide. Nós vamos falar da sua grande importância, tá? ZP3, então, esse receptor é o receptor para ZP3 que vai se ligar na própria ZP3 lá na zona pelúcida mais adiante, tá bom? E também é importante que saibamos que um dos sinalizadores importantes em todas as nossas células do organismo, e também não diferente aqui no espermatozoide, é o cálcio. O cálcio vai ser um grande sinalizador intracelular para promover uma reação chamada reação acrossômica e futuramente para destruir, né, provocar poros lá na membrana
plasmática do oócito, tá? Então, cálcio é o sinalizador intracelular de maior importância aqui no citoplasma do espermatozoide. Vamos adiante, então. Olha só, vamos reconhecer agora as barreiras, né, rompidas pelo espermatozoide. E aí você tem um conjunto, né, de uma estrutura, e vamos reconhecer algumas partes dela aí. Esse bloco de células aí, esse aglomerado de células ao redor dessas estruturas circulares aí, são as células foliculares produzidas lá no ovário, lembra? Lá no ovário. O conjunto dessas células aí são chamadas de corona radiata, né? O espermatozoide tem que romper essa corona radiata aí para ele chegar no seu destino, tá? A segunda barreira que você reconhece aí, ela está meio esverdeada aí, né? Ou amarelada, não sei. É a barreira número 3 ali, ó. Percebe? A barreira número 3, chamada de zona pelúcida. A zona pelúcida é uma região translúcida de material amorfo, formada basicamente por glicoproteínas. Vou destacar 3 glicoproteínas de grande importância presentes aí na zona pelúcida. A ZP3, ZP2 e a ZP1. ZP vem de zona pelúcida, né? Por conta da intimidade, né, da participação dessa região aí da zona pelúcida. E por último, você percebe uma barreira, ela está ali, número 4, não é isso? É a azulzinha, e que está em contato íntimo com a membrana do oócito. Então essa é a última barreira que o espermatozoide vai ter que romper. Mas eu já vou antecipar para você que só vai conseguir romper essas barreiras o espermatozoide que estiver capacitado. Nesse próximo slide aí nós agora vamos entender os eventos, ainda não no seu nível molecular, mas nós vamos entender os eventos, né, a chegada do espermatozoide do lado de fora ali das células foliculares ali até a entrada dele no oócito, né? Então primeiro o espermatozoide perfura e penetra as células foliculares, depois ele penetra na zona pelúcida, percebe lá umas pintinhas lá, na verdade aquelas pintinhas são conteúdos acrossômicos, né, que tem papel importante na degradação da zona pelúcida, e por fim, né, para chegar no ócito ali na número 3, a membrana plasmática do ócito é rompida e o espermatozoide despeja o seu conteúdo genômico, né, no interior do ócito. E aí o conteúdo genômico no interior do ócito, já lá no número 4, né, encontra com o conteúdo genômico do ócito, certo? Lá no número 6 você vê um espermatozoide diferente desses espermatozoides à esquerda, mostrando que ele chegou e voltou, né, porque esse é um outro evento que impede a penetração de um próximo espermatozoide na zona pelúcida, né? Esse é chamado de bloqueio espermático. Esse é o último evento, né, que está relacionado com algumas vesículas que você vê na face interna do ócito aí. Essas vesículazinhas aí, tem grânulos importantes, nós vamos falar deles mais adiante, são os grânulos corticoides. Eles têm conteúdos que neutralizam, né, moléculas, né, na zona pelúcida, impedindo que esse próximo espermatozoide faça o mesmo que o primeiro fez, penetrando no ócito. Ok? Bom, é importante você entender que o espermatozoide produzido e que sofreu maturação lá no epidídimo, no ambiente epididimal, ele expressa nas suas membranas acrossômicas e nas suas membranas citoplasmáticas proteínas que possuem papéis muito importantes ao longo do trajeto do gameta masculino até a tuba uterina. Mas veja, mesmo com essas proteínas expressas, né, adquiridas lá na região epididimal, mesmo com essas proteínas, o espermatozoide ainda não é capaz o suficiente de realizar a fecundação. Diríamos que ele ainda é um espermatozoide incapaz, tá?
E ao longo do seu trajeto, né, os espermatozoides, eles recebem ou são expressados com sinalizadores químicos na sua membrana e até modificações na sua própria membrana para que eles adquiram o que a gente chama de capacitação espermática. Na verdade, a capacitação espermática é propriamente a capacidade que tem um espermatozoide de fecundar o ócito. Tá? Vimos na semana passada que poucos espermatozoides capacitados chegam na região lá da ampola, né? Pouco mais de 2 centenas desses espermatozoides são capacitados a penetrar, né, na região onde o ócito se encontra. O processo de capacitação dos espermatozoides, eles ocorrem em vários momentos do trajeto dos espermatozoides ao longo do útero e também na tuba uterina e por onde passam. Vários momentos eles recebem sinalizadores, né, moléculas sinalizadoras que promovem essa capacitação. Tá? Por exemplo, quando eles passam lá na parede da tuba uterina, né, eles recebem sinalizadores, eles são sensibilizados por sinalizadores produzidos pela parede da tuba uterina, como, por exemplo, as proteases. Né? Essas proteases elas conseguem retirar várias moléculas que foram expressas lá no epidídimo. E essas moléculas que foram expressas lá no epidídimo são chamadas de fatores de incapacitação espermática. Na verdade, a presença dessas moléculas que foram adquiridas lá no epidídimo traduzem para o espermatozoide a incapacidade de penetrarem o ócito. Então, esses fatores que são expressos na membrana do espermatozoide eliminam, retiram esses fatores de incapacitação, né, que são as proteases produzidas pela parede uterina, dando para o espermatozoide já o início de um momento agora de capacidade para penetrar o ócito, né? Penetrar todas as zonas, as barreiras que ele precisa romper, certo? Bom, e agora o espermatozoide ele vai chegar na primeira barreira dele, a corona radiata, né? A corona radiata. Lá no comecinho eu mostrei para vocês a corona radiata. Bom, no momento que o espermatozoide chega nessa região, um aglomerado de células foliculares chamada corona radiata, é disparado um primeiro processo da capacitação espermática chamada de reação acrossômica. Reação acrossômica, o que vem a ser a reação acrossômica? Na verdade, localiza comigo, por favor, no esquema, a membrana plasmática do espermatozoide e a membrana externa do acrossomo. Está escrito a membrana acrossômica externa, está do lado direito. Tá? O que acontece na reação acrossômica é o seguinte: 2/3 superiores da membrana plasmática do espermatozoide se funde com a membrana externa do acrossomo, formando verdadeiros poros, que nós chamamos de fenestras, um processo chamado de fenestração. E aí o conteúdo do acrossomo, veja aí, né, que está em roxinho aí, ele é despejado para fora do espermatozoide. Nem todo o conteúdo sai, mas uma boa parte sai do espermatozoide. Esse é o primeiro evento dessa reação chamada reação acrossômica. Na verdade, são exocitoses. Né? Formam-se poros, e os poros estão aí nessas setas pretas do lado direito, aí, né? Por conta da fusão da membrana plasmática e da membrana externa do acrossomo. E aí esses poros se formam e o acrossomo despeja o seu conteúdo enzimático, proteolítico, proteico, na região onde ele está chegando, logo na corona radiata. O que acontece? Uma dessas substâncias aí eliminadas pelo acrossomo se chama hialuronidase. Hialuronidase. Essa substância, essa enzima, ela reage com um substrato chamado ácido hialurônico.
O ácido hialurônico, gente, ele participa da estruturação da matriz extracelular da corona radiata. As células foliculares se juntam, né? Elas sementam entre si por conta de uma rede de fibrinas, e nessa rede de fibrinas existe o ácido hialurônico, que é degradado pela hialuronidase. Tá? E aí, dessa forma, esse material sementante, né, esse material que une essas células foliculares, eles ficam frouxos e permite o distanciamento desses blocos celulares, provocando verdadeiros caminhos para o espermatozoide seguir adiante. Então essa foi a primeira barreira rompida pelo espermatozoide. Quando o espermatozoide ele alcança, né, a próxima barreira agora é quem? É qual? É a zona pelúcida. Quando ele alcança a zona pelúcida, lá na zona pelúcida, aquele receptor presente na membrana fusionada agora, né, que estava na membrana plasmática do espermatozoide e que agora foi fusionada, né, que sofreu fusão com a membrana externa do acrossomo, esse receptor para ZP3 se liga na parte ou na porção glicítica da própria ZP3, que faz parte da composição da zona pelúcida. E, com isso, desestrutura a rede de glicoproteínas que formam a zona pelúcida. E outra coisa, a porção, a ZP3 ativa, né, uma proteína chamada acrosina. Então, a porção chamada porção proteica da ZP3, ela ativa uma proteína chamada acrosina. Essa acrosina é uma outra proteína que está presente agora na membrana interna, não na externa, do acrossomo. Quando essa ZP3 se liga à acrosina, a acrosina torna-se ativa e se ancora, se liga, na verdade, àquela outra proteína da zona pelúcida, chamada ZP2, a outra glicoproteína. E aí continua o processo de desnaturação de toda a rede proteica presente na zona pelúcida. Então, na verdade, a zona pelúcida ela é destruída ou desnaturada, ou desestruturada, como queira, pela ZP3 e pela acrosina, que foi também ativada pela ZP3. Tá? E aí essa acrosina se liga na ZP2 e continua o processo em cascata de desestruturação de toda a zona pelúcida. Bom, a esta altura, já 1/3, né, só existe 1/3 da membrana plasmática do espermoboy. Né? Só 1/3 está íntegra, me permita chamar ele de espermoboy, né, essa intimidade, porque ele é um vencedor. Né? Então só 1/3 dessa membrana plasmática aí do espermoboy, ela está íntegra, porque os outros 2/3 já fusionaram lá. Na verdade, esse 1/3 de membrana do espermoboy aí ancora na membrana do ócito. Então se liga na membrana do ócito por meio de uma proteína presente nessa membrana restante, lá do espermatozoide. Essa proteína se chama desintegrina. Se você acompanhar o esquema aí, você vai vê-la aí. É a desintegrina. E essa desintegrina, ela promove agora a fusão do restante da membrana do espermatozoide que sobrou com a membrana do ócito. Né? E quando isso acontece, essa desintegrina, como o próprio nome diz, né, ela desintegra, ela provoca novas fenestras que se abrem lá no citoplasma do ócito, permitindo que o gameta masculino, o núcleo do gameta masculino chegue no citoplasma do ócito. Tá? Bom, na sequência, chegando, né, já quase no final da fecundação, inicia-se agora a última etapa chamada de bloqueio da polispermia ou bloqueio polispermático. O que é o bloqueio da polispermia ou polispermático? É um mecanismo molecular que impede que outro espermatozoide espertinho, né, fecunde o ócito também. Vários sinalizadores participam desse bloqueio da polispermia. Eu poderia citar as histonas, RNAs pré-fabricadas, fatores morfogenéticos, o próprio cálcio, o íon citoplasmático do espermatozoide, tá? E também o cálcio presente agora já no citoplasma do ócito, e umas estruturas chamadas de grãos corticais ou grânulos corticais.
É um outro processo também complexo, mas também muito bem elucidado na ciência da reprodução assistida. O que acontece aí é o seguinte, acompanhe no slide lá do lado direito, né? O cálcio presente no citoplasma do ócito, assim que o espermatozoide introduz o seu material, o seu genoma, né, o seu núcleo no citoplasma do ócito, o citoplasma do ócito ele é sinalizado a induzir o cálcio a formar vesículas. Essas vesículas contêm grânulos com grande quantidade dessas substâncias que eu citei para vocês, e uma dessas substâncias presentes aí é a desintegrina. Tá? É a desintegrina. E esse cálcio, ele induz essas vesículas a se aproximar da membrana do ócito, essas vesículas fundem com a membrana do ócito e passam para o lado de fora e liberam grânulos chamados, ou substâncias chamadas de grânulos corticais. Esses grânulos corticais, eles têm a capacidade de remover carboidratos da EP3, eles retiram a parte glicídica da EP3 e também conseguem clivar parcialmente as EP2. Quando eles conseguem fazer isso, esses grânulos corticais conseguem remover os carboidratos das EP3 e clivar porções das EP2, consequentemente, outro espermatozoide não vai conseguir mais penetrar na zona pelúcida, porque é necessário a presença das EP3 para que haja ligação com o receptor de EP3 na membrana plasmática. Né? Então, por mais que chegue um outro espermatozoide, ZP3 e ZP2 já foram desnaturadas por conta da retirada da parte glicídica e clivada na ZP2, e outro espermatozoide não consegue mais penetrar na zona pelúcida. E dessa forma, uma segunda fecundação não vai ocorrer. Ok? Muito bom. Chegamos ao final dessa nossa aula. Vou deixar também para vocês aí uma atividade importantíssima. Eu quero que vocês vão ler o material, ele vai dizer isso para vocês, mas eu vou antecipar esse material. Ele vai pedir para vocês uma descrição do que acontece quando o genoma masculino, o núcleo do espermatozoide chega no interior do óvulo. Eu vou querer que vocês pesquisem para mim as ocorrências no interior agora do ócito, tá bom? Boa noite para vocês, bom estudo e boa interação.